nós devemos valorizar muito a palavra do nosso Deus. Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações. Faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Nós veremos sobre o valor da palavra de Deus após a nossa vinheta. A Bíblia nos mostra que a palavra de Deus é uma arma poderosa na batalha contra o nosso adversário. Vamos ao nosso tema, vencendo os enganos do maligno através da palavra. Nosso texto base está em Jeremias capítulo 23, verso 29, que diz: não é a minha palavra como fogo mais poderoso, indaga Yahvé, e como uma marreta que despedaça a rocha. Olha a importância da palavra de Deus. A Bíblia nos mostra que Deus, ele zela, ele vela, ele cuida pela palavra da boca dele para que ela se cumpra. E a Bíblia, ela nos ensina que nós não podemos ignorar que vivemos numa guerra espiritual, não podemos ignorar o nosso adversário, e Paulo, ele nos mostra o que ele praticava. Segundo Coríntios capítulo 2, verso 11, porque não ignoramos os seus ardis. Olha que tremendo! Paulo, ele está falando que eles não ignoravam as astúcias do diabo, a esperteza, a malícia, as ciladas, a habilidade que o diabo tem, que o nosso adversário tem para enganar a pessoa ou iludir a pessoa. Tem outra versão que fala a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Eu não posso ignorar quem é o meu adversário e muito menos ignorar o valor da palavra de Deus contra ele. Nós vivemos tempos difíceis, tempos trabalhosos, nós não podemos ser ingênuos quanto às formas que nosso adversário age, e pode ter certeza, ele não brinca em serviço, ele não brinca de ser astuto, ele não brinca de ser diabo. Segundo Coríntios capítulo 11, verso 3, entretanto receio que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo Jesus. Nós vemos que o diabo, ele quer que os crentes, que aqueles que confiam no Senhor, não tenha conhecimento de quem verdadeiramente Deus é. E o diabo, ele traz o engano para aqueles que buscam ao Senhor, para não estarem alicerçados na palavra de Deus. Na tentação de Jesus, nós vemos que ele venceu, mas ele venceu através da palavra. Quando nós estudamos sobre a tentação de Jesus, algo que me chama muita atenção é que o diabo, ele coloca à prova a identidade do nosso Senhor. Mateus capítulo 4, verso 3 mostra: e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus. Nas 3 vezes que o diabo, ele faz propostas para Jesus, ele traz isso, ele tenta colocar em xeque-mate a identidade de Jesus, mas Jesus não tinha dúvida da identidade dele. Jesus sabia quem era o Pai dele, ele não precisava provar nada para o adversário. Da mesma forma somos nós não podemos ter dúvida da nossa identidade espiritual, nós não precisamos provar nada para ninguém. Quando nós falamos em identidade espiritual, eu não posso ter dúvida do que eu sou
filho, e eu sou filho de Deus primeiramente porque eu creio no nome de Jesus. João no capítulo 1, verso 12, verso 13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia ela também nos mostra que nós somos filhos, pois o Espírito Santo, o Espírito do Deus Altíssimo habita em nós. Gálatas capítulo 4, verso 6, e porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e ele clama: Abba, Pai. Louvado seja Deus, porque em nós habita o Espírito do Filho do Deus vivo. Nós somos filhos porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Ele habita em nós o ouvimos e somos guiados por ele. Romanos 8:14, porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Graças a Deus que nós não temos dúvida da nossa identidade, mas nós somos filhos por meio da nossa fé em Jesus Cristo, como Paulo fala em Gálatas capítulo 3, verso 26, porquanto todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus, graças ao nosso Deus que nos fez filhos. Nós somos filhos por adoção, mediante a graça, que é o favor que nós não merecemos. Nós não somos filhos por merecimento, não, mas nós somos filhos mediante a graça e a misericórdia do nosso Deus, e enviar o Filho amado dele, o Filho primogênito dele, para nos resgatar dos nossos pecados, para nos levar novamente a termos comunhão com o nosso Deus, através do sangue dele vertido na cruz do Calvário. Efésios capítulo 1, verso 5, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Louvado seja Deus. Então nós temos que ter certeza da nossa identidade espiritual após o adversário ter colocado à prova a identidade do nosso Jesus. Aí ele começou a usar estratégias, e a primeira estratégia dele foi mostrar a fraqueza física. Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites, e a fome, ela é uma necessidade básica do homem a ser suprida, e a sede também. Mateus capítulo 4, verso 3, e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Jesus, ele não cedeu à tentação, não. Ele não fez aquilo que o adversário, que o inimigo estava provocando ele para que ele fizesse. Ao contrário, ele viu quem ele é, e olha, ele sabia o poder que ele tinha. Mateus capítulo 28, verso 18, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Como Jesus sabia que ele era filho de Deus, ele sabia que todas as coisas que estavam na mão dele havia sido dada pelo Pai, como nós vemos em João capítulo 3, verso 35, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Ele não precisava ceder à tentação de Satanás, não, porque ele sabia que todo o poder nos céus e na terra havia sido dado a ele através de Deus Pai, e Jesus venceu a tentação, essa primeira onde veio atacando as necessidades básicas. Jesus venceu através da
palavra. Mateus capítulo 4, verso 4 nos mostra, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí quando nós vemos os ataques de Satanás em relação ao crente não ler a Bíblia, trazendo desânimo, trazendo inconstância, trazendo dificuldade, aí dá para você entender, porque a palavra de Deus é arma poderosa contra Satanás. E o alimento terreno, ele supre as nossas necessidades físicas, mas o alimento espiritual gera vida com Deus, gera comunhão com Deus, gera intimidade com Deus e mais, gera vida além dessa vida, porque gera vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, na resposta que ele deu para Satanás, ele mostrou que ele conhecia as Escrituras. Deuteronômio capítulo 8, do verso 1 ao verso 3, fala assim, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais. E aí, continuando o versículo, fala assim, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Agora, como que eu vou falar a palavra se eu não tenho ela guardada no meu coração? A segunda tentação foi outra estratégia. Nós vemos que não é diferente hoje. Sabe por quê? Porque hoje nós queremos nos colocar não a serviço de Deus, nós queremos nos colocar como sendo o Senhor e Deus nos servindo. Só que o homem, ele não é para ser servido pelo Senhor, ele é para servir ao Senhor. Deus, ele não é o gênio da lâmpada de Aladim para realizar os desejos do ser humano. Deus, ele é Deus, independente do ser humano. E aí o que o adversário faz? Ele leva Jesus lá no topo do templo em Jerusalém. Mateus capítulo 4, verso 5 e verso 6. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Quantas vezes as pessoas, elas usam a fé para desafiar o agir de Deus, para induzir Deus a agir a favor do homem, e se Deus não agir, eles ameaçam rasgar a Bíblia, ameaçam deixar de pregar, mas Deus, ele não gosta disso. Quando o diabo, o adversário, fez isso com Jesus, nós vemos novamente que Jesus usou a palavra. Mateus capítulo 4, verso 7, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito, dá para nós entendermos que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia, a palavra de Deus se basta. Várias vezes o povo de Israel no Egito, eles provocaram a Deus e eles irritaram a Deus, e hoje o ser humano não faz diferente. Vamos conferir Deuteronômio capítulo 6, verso 16, não porás à prova Yahvé teu Deus, como o experimentaste em Massá. Ainda no Salmo 95, 9 fala, quando vossos pais me desafiaram e me puseram à prova, embora tivesse visto meus grandes feitos. Não podemos fazer como o povo de Israel fez. É por isso que existem esses exemplos na Bíblia Sagrada, para nós aprendermos. Mas o apóstolo Paulo, ele nos mostra que nós não devemos fazer como o povo de Israel fez. 1 Coríntios capítulo 10, verso 9, não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como algum deles fizeram e por isso foram mortos pelas serpentes. Nós vemos que nós precisamos conhecer
a palavra de Deus. Nós precisamos meditar na Bíblia Sagrada. Lembra que Deus falou para Josué: Josué, esforça, tem bom ânimo. Ainda Deus fala: medita na palavra de noite e de dia. Ou seja, tenha intimidade com a palavra de Deus, porque Deus vai te dar direcionamento, porque Deus vai te dar vitória, porque Deus vai fortalecer a tua fé. E a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. A terceira tentação que o diabo fez foi ele tentar Jesus para que Jesus se afastasse de Deus, para que Jesus abandonasse a Deus, para desviar Jesus do propósito que Jesus tinha vindo aqui a este mundo, sendo que um dos propósitos era destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, verso 8, aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E é interessante que a gente vê aquele que vive habitualmente pecando. Pecar é algo que desagrada a Deus. Por isso que nós temos que estar vigiando, por isso que nós temos que estar atento. Mas nós sabemos que outro propósito do nosso Senhor Jesus aqui na terra, quando ele morresse, era através do sangue dele perdoar os nossos pecados. 1 João capítulo 3, verso 5, sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Que bênção, que maravilha, nós podemos meditar na palavra de Deus, mas a gente vê que o diabo, ele é astuto, ele sabia que a morte de Jesus na cruz do Calvário significaria a derrota dele. Hebreus capítulo 9, verso 22, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então nós sabemos o propósito de Satanás, assim como ele queria tirar Jesus do propósito dele, ele quer nos tirar do nosso propósito de servirmos ao Senhor, de trabalharmos para o reino de Deus e de sermos usados pelo Senhor. Na tentação de Jesus, quando o adversário levou ele a um monte alto, ele mostrou nessa terceira tentação os reinos e a glória dos reinos. Mateus capítulo 4, verso 8 e verso 9, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele é ousado, ele não mudou, e novamente Jesus usou a palavra para vencê-lo. Mateus capítulo 4, verso 10, então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus, ele deixa o exemplo para nós seguirmos. Ele mostrou que ele conhecia a palavra, e ele ainda estava citando, por exemplo, Êxodo capítulo 34, verso 14, nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Precisamos estar atentos se existe algum Deus na nossa vida sem ser o Todo-Poderoso, se existe algum ídolo a quem nós estamos servindo. Mas Êxodo capítulo 20, verso 3 ao verso 5 diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Olha que tremendo, olha que importante você olhar para as suas ações e ver se você está se encurvando diante de alguma coisa, a não ser diante do Deus Todo-Poderoso. E aí nós vemos
que isto é uma atitude que Deus odeia e nós precisamos estar atentos porque nós sabemos que ainda hoje o diabo não age diferente e olha, muitas pessoas trocam a glória de Deus, trocam a presença de Deus pela glória deste mundo, até mesmo para ser adorado pelos outros ou adorar outras pessoas. Eu vou começar a concluir. Nós não podemos e nós não devemos desprezar a palavra de Deus. Ao contrário, nós precisamos nos alimentar dela diariamente, nos fortalecer através da palavra, através da Bíblia Sagrada. Hebreus capítulo 13, verso 7 diz: lembrai-vos dos vossos líderes que vos ensinaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram. Aí sim, imitai-lhes a fé. Que líderes são esses? São pessoas comprometidas com a palavra de Deus, são pessoas que nos ensinam a agradarmos a Deus através da Bíblia Sagrada. Eu vou concluir, eu vou falar para você que é somente através da palavra, que é a nossa arma poderosa, que nós conseguiremos resistir, que nós conseguiremos vencer e que nós conseguiremos prevalecer sobre o nosso adversário. E uma estratégia dele hoje é que os crentes, é que aqueles que servem a Deus não deem mais credibilidade para a palavra. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo. É aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe grandemente.